Farmacologia básica em dor. O que acontece com esse tema? Esse tema é extremamente extenso, depois a gente vai fazer um mini curso só de farmacologia em dor, mas a gente quis deixar uma aula sobre isso, porque é um assunto super importante, né? Um dos pilares do tratamento da dor ainda é o uso de fármaco. E como vocês vão ver, hoje a Letícia deu a aula da primeira patologia separada, né, que foi dor miofascial. A gente vai ter dor de fibromialgia, aula de fibromialgia hoje também com o Dr. Levi, e a doutora Maria Desterro já tinha mencionado já. Então, vira e mexe nas aulas, vocês vão ouvir menção para algum fármaco, tá? Ah, mas eu não prescrevo fármaco. Por que eu quero saber de anticonvulsivante? Eu sou nutricionista, não vou prescrever anticonvulsivante, não vou fazer nada, não sei o que, tal. Então, é o médico que está prescrevendo, mas tem que saber, tá? Tem que saber para ter uma ideia do que o paciente está tomando, o que está acontecendo com ele, tá? E aí, é claro, né, para os prescritores aqui do grupo também, mais importante ainda, né? Então, bom, conhecimento sobre dor, protocolo e cuidar. Tudo isso aqui envolve farmacologia, tá? O que acontece, então? A gente colocou ali, entendendo a escala da OMS, por quê? A gente já sabe, quando a gente viu a aula lá de dor como quinto sinal vital, que a OMS propôs a escala analgésica para tratamento. Gente, isso a gente está falando, lá na década de 80, indo para 90, já eles perceberam que a dor não era tratada, e isso vem na forma do pessoal da dor oncológica, paciente com câncer. Então, eles colocaram isso como uma epidemia mundial e precisava ser melhor tratado. Para facilitar o tratamento, no entendimento, para todo mundo que não era especialista, eles propuseram uma escada analgésica, que é um passo a passo com os princípios para saber os princípios básicos de tratamento de dor. Então, a escada original tinha 3 degraus, ela funciona de um jeito para dor aguda, de outro para dor crônica. A escada para criança é diferente, a gente vai ter aula, né, de dor em pediatria também, e depois acrescentaram mais um degrau. O que acontece? A gente tem que entender como diagnosticar a dor, certo? A gente entender que dor que a gente está tratando, para depois saber o que fazer com ela. A gente vai tentar acabar com a causa da dor. Por exemplo, miofascial, poxa, se miofascial eu preciso tratar o músculo, eu posso curar aquela dor? Posso, tudo bem. Agora, e uma dor crônica, uma dor de fibromialgia, por exemplo, que eu não tenho como curar, eu vou tentar controlar. Tá? Ambos os casos aqui, então, a gente já viu que a gente vai fazer um tratamento multidisciplinar. A gente não trata a dor com raras exceções, só com um remédio, principalmente a dor crônica, tá? A gente vai ter que fazer uma abordagem com várias linhas. E aí, o tratamento passa por fármaco em procedimento, e hoje a gente vai falar sobre os fármacos. Então, vamos lá. Escada analgésica. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha visto a escada analgésica alguma vez na vida, tá? E assim, ela é usada há quase 30 anos, né? Mas tem as críticas dela. Quando ela foi lançada, assim, precisa de aperfeiçoamento. Por exemplo, como que eu vou escolher os opioides entre tantas opções? Como que eu vou usar os adjuvantes? As intervenções cirúrgicas? Então, o que acontece? Eles acrescentaram aqui um outro degrau aqui, que seriam os procedimentos, tá? Intervenção em dor. O que acontece? Se eu tenho uma dor crônica, eu vou começar aqui de baixo para cima, tá? E eles propõem aquela escalinha que a gente viu, EVN, lá de 0 a 10, com uma dor leve 1 para 3, dor moderada 4 a 7, dor forte 7 a 10. Mas isso é uma proposta, porque a gente sabe que às vezes tem paciente que está com dor forte, vai falar para você, por exemplo, o número 2, ou um paciente que está com uma dor leve vai falar para você 10, então você tem que levar tudo isso em conta. A dor aguda, não. A dor aguda eu já vou começar logo de cara, já com tiro de canhão. Eu posso começar com procedimento, eu posso já começar com um esquema mais forte de medicação logo de cara, a depender do que eu estou falando. Por exemplo, uma dor pós-operatória. Eu não preciso esperar o paciente escalonar a dor aumentar a intensidade, para eu prescrever um opioide. Já sei que ele vai ter dor. Já é uma dor já prevista. Então, eu já vou começar logo de cara, por exemplo, com uma morfina, tá? Então, o primeiro degrau aqui são analgésicos comuns, né, paracetamol, dipirona, os anti-inflamatórios não hormonais e os adjuvantes, tá? Como, por exemplo, uma pregabalina, uma gabapentina, tá? A dor moderada são os opioides fracos, que é o tramadol, codeína, os adjuvantes, e nada impede do que eu estava usando na primeiro degrau levar para o segundo, eu posso ir acumulando os fármacos, tá? E aí a dor forte vem o que a gente considera como opioides fortes, que são metadona, morfina, buprenorfina, oxicodona, fentanil, faltou aqui o
o tapentadol, ele fica flutuando aqui na escada, e os adjuvantes, certo? Então, o que acontece aqui? Vocês verem aqui, eu já coloquei um monte de droga aqui. Você fala assim, meu Deus, mas é muita coisa, né? Porque assim, não é só simplesmente o paciente dar um número, você vai lá e prescreve X, tá? Cuidado com isso. Atentem para o fato que, vou voltar aqui, criança é diferente. Por que é diferente? Dor em criança não tem o segundo degrau. Por que não tem segundo degrau? Porque codeína não pode ser prescrito para criança, tramadol é a partir só dos 12 anos, apesar da gente usar no Brasil em pacientes com menos de 12 anos, é off-label, tá, gente? Você logo de cara, pelos consensos, você já começa, se você não tem aqui analgésico como o Yarns, você já logo de cara aqui vai para morfina, tá? Então, você não tem o segundo degrau para crianças, tá bom? E quais são os princípios dessa escada, tá? Que são super importantes. São 4 princípios que a gente fala, né? Pela boca, pelo relógio, pela pessoa, tá bom? E aí, atenção aos detalhes. O que é isso? Via oral. Dê sempre preferência para medicamentos via oral. Prefira as outras vias, parenteral, transdérmica, anal, etc., nos casos que você não consegue dar via oral para o paciente. Intervalos fixos, ou seja, determine de quantas em quantas horas você dá a medicação, fique atento, conheça bem a medicação que você está dando, nada daquilo lá de dar medicação ser dor, ou ser necessário para um paciente que você sabe que sente dor ou que vai sentir dor, tá? Faça resgates dessa medicação, ou seja, você prescreveu a morfina, e você deixa ainda prescrito lá na pressão mais um pouquinho, se o paciente sentir dor usando, já deixa para poupar tempo para o paciente, poupar sofrimento, tá? Individualizada, conheça bem o seu paciente, para quem você está prescrevendo, ele tolera essa medicação, ele já usou, o que mais que ele está usando? Essa é mesmo a medicação correta para ele? Poxa, no guideline fala que eu preciso dar X medicação para essa doença. Poxa, mas esse paciente tem alguma coisa, tem alergia, qualquer coisa? É princípio básico. Atenção aos detalhes. Cuidado com dosagem. Cuidado com a forma que você prescreve. Cuidado com a farmacocinética da sua droga. Opioide, gente. A mão que prescreve opioide prescreve laxante. É um efeito colateral muito importante. Tem que ficar em cima. Tá? São princípios simples, mas eles são super importantes, que aliados à escada vão dar uma prescrição segura e uma prescrição otimizada para o seu paciente. Bom, falando aqui da escada, só voltando aqui, gente. Então, isso daqui é uma forma geral da gente ver, certo? Então, a gente tem que preferir via oral, quando possível, intervalo fixo, individualizado, atenção aos detalhes, seguindo a escada, se dor crônica, dor aguda, geralmente a gente faz o contrário, correto? Então, dentro disso tudo, agora a gente vai entrar no maravilhoso mundo da farmacologia. Essa é uma aula pesada mesmo, tá bom? Mas é uma aula super interessante, tá? Na nossa medicina aqui, que a gente chama de medicina ocidental, a gente abre bastante mão de fármaco e para tratar dor, eles realmente ajudam muito, tá? Então, vamos lá. Já falando um pouquinho de farmacologia, o uso racional do tratamento. Não é só ficar dando um monte de remédio, né? Dá jujuba para o paciente, dessa cor, não é assim que funciona, tá? Os princípios básicos e as principais drogas, eu vou dar uma pincelada nas drogas, porque é um mundo à parte. É muita coisa, tá, gente? Muito bem. Essa frase é bem interessante, que o uso de drogas para o controle da dor é um experimento individual. O que acontece? Eu, Luciana, quebrei o meu tornozelo, tive lesão nervosa, estou com dor neuropática e foi prescrito para mim pregabalina. Sou uma mulher de X idade, X peso, com X histórico, tá? Fulana quebrou o tornozelo, teve dano neuropático também, ela tem a mesma idade que eu, o mesmo peso, o mesmo histórico e foi prescrito pregabalina. Vai funcionar igual? Não, não vai. Nossa genética é diferente, tá? A interação com outros medicamentos pode ser diferente também, tudo interfere, tá? Eu posso responder do mesmo jeito? Posso. Então, quando a gente vai prescrever um medicamento, a gente vai no que... Por que servem os guidelines, né? A gente prescreve o que é mais eficaz para aquele caso, mas a eficácia nunca é 100%,
tá? Nunca é sempre igual 100%. Eu posso tirar num paciente, eu posso chegar a 0 de dor, e no outro paciente simplesmente não funciona muito bem, tá? Poxa, mas quer dizer que eu vou experimentar? Sim, não. Tem guideline para fazer tudo, onde você consegue minimizar essa diferença individual para a resposta da medicação e aonde você consegue se guiar dentre essas respostas para saber qual é o melhor tratamento para o seu paciente, tá? Então, farmacologia, ciência que lida com a origem, natureza química, efeitos e uso das drogas. É o povo da farmácia. Lembrando, gente, conceito básico da faculdade. Então, farmacodinâmica são os mecanismos de ação da droga, tá? Onde ela age, em que lugar, que órgão, como que ela faz. Farmacocinética, que também é super importante. É aonde essa droga é absorvida. Poxa, ela é absorvida no trato gastrointestinal, ela é absorvida só no intestino, como que é? Distribuição. Poxa, ela vai para o corpo todo? Não, ela vai para o líquor, para onde ela vai. Metabolização, tá? Por onde ela passa? Poxa, ela tem passagem hepática, tem passagem renal e excreção. Poxa, é excretado pelo rim, excretado pelo suor, como é que funciona? Isso é super importante saber. Faz muita diferença saber isso na hora que a gente está prescrevendo, principalmente porque no tratamento de dor a gente lida com medicamentos que requerem bastante cuidado e habilidade, que são os opioides, por exemplo, só para dar um exemplo, tá? E aí a gente tem a farmacoterapia racional. O que é isso? O que rege a gente os princípios da farmacologia? A dose mínima eficaz, tá? Que você tem que tomar cuidado para você não subtratar a dor, dar uma dose muito baixa, ou você dar uma dose muito alta e fazer um abuso medicamentoso onde você pode ter efeito colateral, tá? Inclusive, tem até aquela máxima, né, que entre a medicação e o veneno tem só a titulação. Todo remédio em excesso vai dar algum problema. Então, a gente faz. E você também não quer deixar de tratar bem o seu paciente, você quer dar a dose certeira para ele. Por isso que é importante saber farmacologia. Então, a gente fica se equilibrando o tempo todo entre o controle da dor e os efeitos colaterais e os efeitos adversos, que a gente tem que saber na ponta da língua. Puxa, eu tenho que saber bula, não sei o que, às vezes você não sabe decor, não tem problema, a gente pega o celular e consulta. Agora, tem coisa que não dá para saber, que não dá para deixar de saber. Opioide causa constipação? Causa, tem que saber isso, tá? Opioide causa sonolência? Causa. Anticonvulsivante causa sonolência? Causa. Tem efeitos mais raros? Sim. Pregabalina pode dar edema de membros inferiores. É mais raro? É. Mas aí, conforme vocês vão usando ou tendo em contato com esses pacientes, vocês vão se dando conta do que é efeito colateral da medicação, do que são outras interações, tá? Então, aí, para tratar a dor, algumas coisas básicas. Farmacoterapia isolada, seja uma única medicação, é a pílula mágica que quando o paciente te procura, ele sempre pede, eu quero uma pílula mágica para tirar minha dor, uma só, tomei e acabou. Raramente existe, tá? A não ser que nós estejamos falando de dor aguda, onde alguns tipos de trauma, que eu vou dar um único remédio, o paciente vai ficar bem, alguma coisa assim muito aguda, não só trauma, né, de acidente de carro, mas algumas outras coisas também. E dor no pós-operatório, tá? Onde a gente dá opioide geralmente resolve, ou às vezes só anti-inflamatório, por exemplo, a criança geralmente resolve, mas esses são casos raros. A maioria a gente vai fazer polifarmácia. O que é polifarmácia? É mais de uma medicação. O paciente reclama, porque na ideia dele é uma medicação só. Se a medicação é muito boa, então ela tem que ser sozinha, ela vai funcionar. Mas no geral a gente sempre associa 1, 2, 3 drogas, até mais, tá? Junto com o tratamento não medicamentoso, tá? Há algumas síndromes dolorosas, claro. O tratamento de escolha não é farmacológico. Vide miofascial. O tratamento de escolha de síndrome miofascial é inativação do ponto gatilho e alongamento e fortalecimento da musculatura e tirar o que está causando a dor miofascial. Mas a gente usa medicação, sim. A gente usa para fazer um resgate agudo, a gente usa para paciente que não tolera agulhamento, por exemplo, aí tem uma série de coisas, tá? Mas a maioria das dores crônicas, a gente vai usar a polifarmácia logo de cara já, tá? A gente vai começando bem devagarinho. A gente sempre começa com um remédio de cada vez. Porque se der efeito colateral, se funcionar ou se não funcionar, eu preciso saber o que está acontecendo com esse paciente. Daí que tem que ter o conhecimento de farmacocinética e farmacodinâmica, tá? Os conceitos de sinergismo e potencialização, gente. O que são as drogas que uma aumenta o efeito da outra e as duas trabalham juntos, trabalham melhor? Isso é muito comum, a gente usa muito esse conceito, tá?
E sempre tentar tratar a causa da dor, se possível, tentar descobrir a causa, tá? Na dor aguda é um pouco mais fácil, na dor crônica é um pouco mais difícil, sim, mas sempre tentar. Por exemplo, uma miofacial, a gente tem uma chance grande de cura, por exemplo. Uma cefaleia, depende, tá? Uma fibromialgia, não tem cura, a gente consegue fazer um controle bom, e assim vai, tá? Então, como que eu vou escolher entre todos esses medicação, né? Parece um menu. Como que eu vou escolher? Então, assim, sempre lembra da efetividade do remédio. Poxa, se eu der magnésio para fibromialgia, qual que é a efetividade desse remédio? Utilização. Esse paciente consegue usar esse remédio? Ele consegue comprar? Ele consegue tomar? Ele consegue ingerir? Esse remédio tem no seu país? Benefícios. Poxa, o que esse remédio vai trazer de bom? Malefícios. O que vai trazer de ruim e equilibrar? O custo. Acabei de falar. Não adianta eu dar um medicamento de R$1 milhão para quem não pode comprar. O paciente não vai usar. E as consequências do uso. Poxa, eu posso usar cronicamente opioide? Sim ou não? Como é que fica isso? E anti-inflamatório, eu posso usar cronicamente? Poxa, o paciente é diabético. Eu posso dar esse corticoide aqui para ele? Sim ou não? Uma única vez? E aí ficar sempre seguindo esse paciente de maneira periódica, ela estoura lá pelo relógio, tá dentro desse conceito. Eu tenho que ficar reavaliando esse paciente para saber se ele está seguindo o tratamento, se esse tratamento está sendo efetivo e se está trazendo benefícios e não está tendo malefício com esse tratamento, tá? E se é aprovado para o uso. Se a gente falar de pediatria, por exemplo, a quantidade de medicação off-label é impressionante. A gente tem pouco estudo, é consagrado pelo uso, tá? Muito bem. Eu vou fazer o estabelecimento de causa e relação, tá? Que aí eu vou entender se essa dor é aguda, é crônica, ou se teve uma dor crônica agudizada, isso eu vou tirar na anamnese, eu consigo fazer isso. Depois eu vou ver se essa dor, né, que a gente viu os conceitos, né? Nociceptiva, neuropática, mística, oncológica, aqui disfuncional, e aí eu vou conseguir isso mais com o exame físico. Se eu fizer direitinho aquela historinha lá, história, exame físico, tudo que o paciente tomou, o que está acontecendo, e aí lembrar de todas as classificações da dor, eu vou ter um sucesso maior no tratamento farmacológico, porque eu consigo fazer essa correlação entre o mecanismo da dor específico, o que está fazendo a dor surgir e ser mantida ali, e o efeito farmacológico na medicação escolhida, tá? Por exemplo, se eu pegar um trauma, onde a gente tem o mecanismo de dor, vem principalmente pela cascata inflamatória, adianta logo de cara dar um anticonvulsivante para ele? Vai ajudar? Vai ser o melhor tratamento que eu poderia fazer para esse paciente? Será? Bom, e aí sempre tratar a sintomatologia associada, distúrbio do sono, apetite, humor, etc. Já falei isso para vocês. Paciente com dor crônica, onde a gente não trata ou distúrbio de humor ou distúrbio do sono, a falha de tratamento gira em torno de 70%. É muito alta, tá? Porque as duas coisas estão correlacionadas de maneira muito importante, muito entrelaçadas. E é difícil a gente escolher uma medicação para tratar uma que não acabe fazendo alguma coisa, tendo alguma ação na outra. Mas a gente precisa abordar isso com muito cuidado, e aí super importante, de novo, a equipe multidisciplinar. Muito bem, falando aqui da nossa querida farmacocinética. Como que eu posso dar a medicação para o paciente? Só relembrando, gente. Eu posso dar via enteral, tá? Se absorvida pelo trato gastrointestinal, então eu posso dar sublingual, oral ou anal. Eu posso dar via parenteral, isso daqui vai passar no nosso sistema sanguíneo, né? Pelas mucosas vaginal, conjuntival, nasal, inalatória, intravenosa, intramuscular, subcutânea e transdérmica, olha só isso. Eu posso dar intratecal, direto do sistema nervoso central, ou intraarticular, dentro da articulação. Olha quantas opções nós não temos, tá? Então, eu tenho que escolher a melhor aqui, aí vai depender da doença que eu tô falando, do que causou a dor, do mecanismo, e aí do próprio paciente, tá? Resumindo para vocês, como que eu vou escolher? Eu vou pensar na classe medicamentosa que é mais apropriada para aquele paciente, de acordo com a causa da dor, a idade do paciente, todas as características fisiológicas desse paciente.
tá? Com a melhor via de administração para esse paciente, tá? Não adianta, por exemplo, eu querer dar um comprimido para uma criança de 2 anos, ela não vai engolir, tá bom? Meia-vida dessa droga, por exemplo, a meia-vida da morfina, gente, ela gira em torno de 4 a 6 horas. A meia-vida da metadona, 24 a 72, às vezes até 5 dias. Eu tenho que saber isso. Metabolização, aonde... Ah, meu Deus. Desculpa o zoom aqui dando probleminhas. Pronto. Metabolização, gente, aonde que essa droga ela vai ser processada, isso é importante também, onde ela vai ser excretada, tá? Então, por exemplo, um paciente com uma falha renal, ele não é apropriado eu dar para ele qualquer opioide, por exemplo, eu vou escolher preferencialmente a metadona. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Por quê? Porque esse remédio não vai ser processado, ele vai ficar circulando muito tempo e vai começar a causar malefício em vez de causar benefício para esse paciente. Aí, nós temos uma lista muito grande de medicação, tá? Às vezes tem algumas outras medicações muito específicas que não estão aqui, como, por exemplo, que também, por fazer controle de dor, fazem controle indireto de... Controle da causa, fazem controle direto da dor, tá bom? Boa noite. Oi, boa noite. É Ulisses. Oi, Ulisses. Diga. Eu tenho uma dúvida. Quais os medicamentos utilizados no tratamento da dor crônica que causa constipação? Eu vou falar sobre eles. Tá. Um monte causa, viu? Monte. Tá. No geral, Ulisses, o que mais causa constipação disparado são os opioides. É o tramadol, a codeína, a morfina, a metadona, o fentanil, todos eles causam, tapentadol, restiva, todos eles causam, tá? Mas Ok. aí tem um ou outro que também pode causar, tá? Assim, por exemplo, os antidepressivos, eles no geral, eles podem causar às vezes um pouquinho de diarreia, mas alguns pacientes têm constipação com eles, por exemplo, tá bom? Certo, antidepressivo e os opioides, né? Então, Pensa nos opioides, você pensou em constipação, pensa nos opioides, porque os outros é caso a caso. entendi. Porque os outros podem causar tanto diarreia quanto constipação, dependendo do paciente, do que ele já toma. Então, por exemplo, benzodiazepínico, às vezes ele desacelera um pouco o trânsito intestinal e pode causar, por exemplo, constipação também, tá? Ah, Então, eu quero que você guarde para você na sua cabeça, pensou em constipação, o paciente está reclamando, pensa no opioide. Esse é o que você ok. tem que saber. Tem que saber, porque todo opioide pode causar constipação e causa mesmo. Por isso que a gente faz aquela frasezinha lá da mão que prescreve o opioide, prescreve o laxante, tá? Os outros dão uma variadinha de quem causa ou não, tá bom? Então, vamos lá. Eu botei aqui várias classes, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, tá? Isso aqui foram todos os princípios básicos que eu dei para vocês. Eu quero que vocês guardem a escada e aquilo que eu falei, né? Pela boca, pelo relógio, pela pessoa e atenção aos detalhes. Isso é o mais importante da aula, porque isso vai guiar as outras aulas. E depois, conforme vocês forem tendo as aulas de patologia, os professores vão mencionar o medicamento ali, o medicamento aqui, tudo, mas depois a gente vai dar um curso só de farmacologia também, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem os anticonvulsivantes. O que é exemplo de anticonvulsivante que a gente usa muito? Carbamazepina, gabapentina, pregabalina, tá? Antidepressivos, que a gente usa muito. Duloxetina, venlafaxina, mitriptilina, imipramina, nortriptilina. Neurolético, que a gente usa bastante, por exemplo, copramazina. E tem vários aqui, tá? Opioide, morfina, metadona, fentanil. Antagonistas NMDA, clonidina, anestésico, lidocaína, detetor de substância P, capsaicina, assim vai, tá? Eu vou falar de cada um aqui, que tem muitos. Vocês verem como a lista é grande, gente, tem muita classe medicamentosa aqui, tá? Muita mesmo. Isso porque aqui eu ainda nem coloquei os nutracêuticos, tá? A gente está usando agora também, tem um potencial para tratador, está tentando se provar aqui, né? Uma vitamina D, o magnésio, a cúrcuma e tudo mais, mas que tem, na prática, eles têm um efeito sinérgico e a gente acaba usando junto associado com outras substâncias, tá bom? Então vamos lá, falar um tiquinho de cada, tá?
Ué? Ai, que susto, achei que tinha travado. Peraí. Então, só para falando aqui, só queria esclarecer aqui algumas dicas gerais para vocês naquela salada de classe medicamentosa, tá? E tem, às vezes, medicação que pertence a mais de uma classe, tá? Por exemplo, a ciclobenzaprina, ela é um tricíclico, mas ela é um relaxante muscular também, tá? Só para dar um exemplo, tá bom? Dor aguda, no geral, a gente vai usar analgésico, anti-inflamatório e opioide, tá? No geral. Dor crônica, depende da classificação e do tipo, mas a gente sempre acaba associando, por exemplo, um antidepressivo, um anticonvulsivante, mas aí depende de vários fatores. As dores neuropáticas, por exemplo, a gente vai usar os anticonvulsivantes neurolépticos, os anticonvulsivantes aqui na lista. Oncológicas, quase sempre a gente entra com opioide. E aí, cuidado com as populações especiais. Criança, cuidado com opioide, cuidado com medicação, não é tudo que criança pode usar, as doses são diferentes, a maneira de idade é diferente. Gestante, então, tem menos coisa ainda para usar. Idoso, a metabolização, a excreção e absorção são diferentes no idoso, paciente com renal crônico também, totalmente diferente, atleta também funciona diferente, então fique atento para isso. Cada um tem uma particularidade aqui, tá? Falando então, quem são os nossos amigos opioides? Todo mundo fala tanto do opioide, só queria fazer um parêntese aqui da opioidofobia. O que aconteceu nos Estados Unidos? Teve uma pressão da indústria farmacêutica para se prescrever opioide, porque é uma medicação que funciona, gente. Quem nunca tomou opioide um dia não consegue dizer, mas quem tomou sabe que funciona. Se você der o opioide certo, ele é muito bom para tirar dor naquele momento que você está usando. Só começou a se prescrever demais, e aí começou a aparecer abuso, todo mundo prescrevendo em situações erradas, para paciente errado, você teve um abuso. Então, o que aconteceu? Tem muita gente viciada em opioide. O que é o vício? É um problema do opioide. Só que, assim, para você ficar viciado em opioide, é uma dose alta, tem toda uma coisa para ser usada, e, na verdade, é um medicamento muito bom, mas só que você tem que ter responsabilidade na hora da prescrição. Então, aqui no Brasil, a gente não teve problema de opioidofobia, mesmo porque os opioides, eles costumam ser medicamentos caros, a maioria deles, não todos, mas a maioria costumam ser medicamentos caros, a população nem tem muito dinheiro para comprar. Por exemplo, Estados Unidos, eles têm um problema enorme com a oxicodona, a oxicodona é super cara, no Brasil não dá. Bom, então nós temos aqui codeína, tramadol, morfina, buprenorfina, oxicodona, tapentadol, metadona, fentanil. Tá, esses daqui são liberados aqui no Brasil. Claro que se vocês forem lerem, tem outros tipos também. Esses aqui são os que a gente usa no Brasil, tá? Em combinação ou não. Cada um tem uma apresentação específica. Alguns têm via parenteral, outras não. Alguns têm adesivo, outras não, tá? Alguns podem ser usados em bomba e outros não. A meperidina, a gente não recomenda o uso fora do centro cirúrgico, por isso que não estava nem ali na listinha, tá bom? A morfina é o gold standard, porque é a droga mais estudada, uma droga a mais antiga de todas, tá? Que a gente usa, inclusive, liberado para criança. E aí a gente acaba fazendo aquela tabelinha de dosagem equivalente que a gente fala da potência, né? A gente estuda a morfina e compara a potência das outras nela. Só que a biodisponibilidade é baixa. Por quê? Porque ela metaboliza eu falei 4, na verdade, entre 3 e 6 horas, uma média de 4 horas. Ou seja, a nossa prescrição da morfina é de 4 em 4 horas, sim, a prescrição da morfina é de 4 em 4 horas, às vezes de 3 em 3. Alguns pacientes, por exemplo, idosos, que a gente vai prescrever de 6 em 6, tá? Quando ela passa no fígado, ela já tem ela ativa os metabólitos, mas metade da droga fica lá, tá? Bom, metadona tem um problema com a meia-vida dela é um mistério, a metadona é uma droga misteriosa. A meia-vida dela pode ser 24 horas até 5 dias, geralmente 72, ou seja, quando eu prescrevo metadona, eu não vou prescrever um comprimido e o paciente vai melhorar, eu vou ter que verificar isso no terceiro dia, e aí eu tenho que tomar muito cuidado ali naquele terceiro dia, quarto, para ver se o paciente não começa a ter muito efeito colateral, porque a dose está alta. Tá? Ela é uma droga muito boa, só tem que saber prescrever, tá bom? Não precisa ficar com medo dela, é só saber os princípios dela. O fentanil, ele tem uma potência super aumentada, tá? Ele é 100 vezes mais potente que a morfina, né? Ele tem um pico em 12 horas, você faz um adesivinho, você troca cada 72 horas, ou o fentanil tá em bomba, tá? E a gente usa muito em dor oncológica, a gente usa em criança também, tá? Ele é super, super potente.
Oxicodona, que tem a liberação controlada. Não existe oxicodona de 8 em 8 horas, gente. O comprimido de liberação controlada, de 12 em 12, tá? Às vezes, aquele paciente tem uma metabolização muito rápida, você até pode prescrever de 8 em 8, mas geralmente é de 12 em 12, pra vocês entenderem, tá? E são drogas que têm efeitos colaterais super marcantes, gente. Então, o que acontece com esses pacientes, tá? Eles podem ter sedação, eles podem ter náusea e vômito. Gente, quem nunca viu esse paciente tomando tramal reclamando que está nauseado? Constipação, quase todas elas dão em algum grau maior ou menor, tá? Pode dar prurido, efeitos cardiovasculares, como, por exemplo, eles podem fazer uma hipotensão no paciente. Hiperalgesia, que eu deixei até como um itemzinho separado. Nossa, hiperalgesia, sim, alguns pacientes têm fenômeno de hiperalgesia com o uso de morfina. Distúrbios do sono, alteração da performance psicomotora, alteração hormonal, alteração imunocológica, tem muito efeito colateral, só que por isso tem que saber usar. Se você está com problema com opioide, não necessariamente significa que aquele paciente não pode tomar opioide, você pode mudar aquele opioide. Se o paciente está com hiperalgesia, se o paciente não está respondendo, ou se o paciente já está usando há muito tempo aquele opioide e ele ficou com um fenômeno de baixa resposta já, você precisa rodar ele. A gente deixa a dose de resgate com o paciente, seja via oral, seja prescrição do hospital, de 25% a 30%. O que é dose de resgate? Por que se estabeleceu essa dose de resgate? Primeira coisa que a gente usou opioide na vida, que é estabelecido, tudo veio para dor oncológica pelos padrões da OMS. A gente usa opioide para tudo, na verdade, há muito tempo já, né? Alguns séculos já. Mas esses pacientes, eles podem ter escape de dor, eles podem ter agudização de dor ou crises por outro motivo. Então, a gente deixa uma dose pequena, que é 30% da dose que ele está usando no dia inteiro, eu vou somar tudo que ele está usando, achar esse número de 25 a 30 e vou deixar com ele ou prescrever no hospital, a depender, gente, responsabilidade, claro, tá? Aqui tem uma tabelinha, tá? O tapentadol aqui é 2,5 vezes a morfina, tá bom? Só para vocês entenderem, quando a gente usa a gente sempre compara, né? Então, a morfina EV, eu tenho que, para chegar na mesma dose equipotente, ou seja, a mesma distribuição analgésica, eu tenho que dar 3 vezes a dose do que eu dei EV, por exemplo. Aí tem a comparação para todas elas, tá? Então, assim, a codeína e tramal, elas são equivalentes, depois na cadeiazinha aqui vem a oxicodona com tapentadol, depois aí vem a buprenorfina, depois vem a metadona, depois vem o fentanil, tá? Bom, eu falei muito rápido de opioide, eu podia dar uma aula aqui de 1 milhão de horas de opioide, mas isso aqui nem eu falei, só para vocês terem uma ideia agora, tá bom? Antidepressivos, os nossos queridos amigos antidepressivos, o tratamento do paciente com dor crônica, tá? A gente tem algumas classes que a gente usa. Os tricíclicos, carro-chefe, são medicamentos muito antigos e são moléculas bem interessantes, que é a amitriptilina, imipramina, nortriptilina, etc. Porque são moléculas que a gente chama de sujas, eles agem em 3 receptores, então isso para dor é ótimo, porque a dor, ela tem muitos mecanismos acontecendo ao mesmo tempo. O que acontece, por exemplo, por que eu vou prescrever uma amitriptilina que tem um monte de efeito colateral e não vou prescrever, por exemplo, uma fluoxetina, que é o inibidor seletivo da captação de serotonina? Porque a fluoxetina é uma molécula muito específica. Não tem ação dopaminérgica, noradrenérgica, não tem ação no resto. Só tem na serotonina. Isso, para quando a gente trata a dor, é ruim. A gente quer uma molécula que age em vários lugares. Então quer dizer que o paciente com dor crônica não usa a fluoxetina? Não é isso. Você pode usar em combinação com outras drogas, por exemplo, para tratar a depressão que aquele paciente com dor crônica tem. Mas aí o tricíclico talvez seja interessante. Os duais, que são a vedete do momento, né, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, tem alguns que a gente não tem no Brasil, tá, que agem na serotonina e na adrenalina, que é muito interessante, tá, mas eles têm pouca ação dopaminérgica. E a gente tem outros, né, os tetracíclicos, os tricíclicos atípicos, e assim vai, mas esses aqui são os carros-chefes que a gente usa porque tem alguma ação no dor, tá? Então, mas o que a gente mais usa são os tricíclicos e duais. Bom? Bom, então aqui a gente está falando aqui do mecanismo de ação deles, mas isso não é tão importante assim para vocês nesses momentos, né? Eles fazem uma modulação descendente, tá? Da analgesia e uma modulação do humor, porque as vias do humor, algumas vias do sono e as vias da dor, elas têm várias vias em comuns, por isso que a gente consegue achar, mas antidepressivo para dor? Sim,
Por isso que esse medicamento é usado. Às vezes a gente fala para o paciente, a gente vai prescrever, olha, tem que explicar, por exemplo. Olha, eu estou prescrevendo gabapentina, se você for ler na bula, está escrito aqui que é anticonvulsivante, mas você não tem convulsão, você não tem epilepsia, tá? Você não tem crise convulsiva. É que esse remédio também age na dor e assim vai. Tem que tomar muito cuidado para falar isso para o paciente, tá? Os anticonvulsivantes, então. Carbamazepina, fenitoína, GABA, prega, topiramato, divalproato de sódio. O que a gente mais usa aqui, né? Tem fator oxcarbamazepina, tem outros aqui também. Carba, GABA e pregabalina a gente usa disparado, tá? Embora a gente use também os outros aqui, por exemplo, a gente usa topiramato para cefaleia, por exemplo, tá? Eles têm um aumento direto na GABA, que é uma substância super importante, vocês viram lá naquela aula lá de fisiologia, dentro do mecanismo da dor, tá? E são os carros-chefes para tratar a dor neuropática, tá? Neurolépticos, gente. Clopramazina e haloperidol. Nossa, mas clopramazina e haloperidol não é aquela medicação antipsicótica, não, que a gente dá paciente agitado, tararã. São moléculas muito interessantes, porque além eles diminuem a amplificação da dor dentro do sistema nervoso central, eles ajudam no sono, embora tenha uma discussão muito grande, porque eles não interferem diretamente na arquitetura, mas indiretamente sim, tá? Eles têm efeito antinauseante, a gente usa isso muito para paciente com dor oncológica que está nauseada, a associação é bem interessante, tá? Você vê, eles têm vários efeitos, olha aqui, serotoninérgico, antihistamínico, anticolinérgico, decloroquadrinérgico, receptores dopaminérgicos, tá? Vocês veem como eles fazem bastante coisa. Anti-inflamatórios não hormonais, os nossos amigos anti-inflamatórios, que é o que todo mundo usa para dor, né? Que nem sempre dá certo, mas são remédios assim muito importantes, a gente usa mesmo bastante, principalmente para dor aguda, tá? Tem os menos seletivos e os mais seletivos. Os inibidores da COX-2 são os mais seletivos, né? Tomar cuidado, tem aqueles remédios que tem o da COX-2 que tem efeito cardiovascular. E os inibidores da COX-1 são os mais antigos, que é o que a gente famoso pau para toda obra, tá? Nós temos vários, tá? Eu coloquei aqui uns exemplos dos mais comuns, mas a gente tem outras drogas também. Qual que é o problema do anti-inflamatório? Tomar cuidado com lesões do sistema gastrointestinal, tá? Paciente com discrasia sanguínea, paciente com disfunção renal, paciente gestante, tem vários problemas aqui que eu tenho que tomar cuidado, então eu tenho que prescrever com parcimônia. Poxa, mas toda vez que eu tenho dor de cabeça eu tomo Andivil. Pois é, tem que tomar cuidado, gente, não é assim, tá? Mas a maioria das pessoas não tem essas lesões, né? Mas a número 1 aqui é lesão gastrointestinal, tem que tomar bastante cuidado, tá? Os anti-inflamatórios hormonais, então, os populares corticoides, Dexa, Pred, Triancinolona, aí tem vários, que são os que a gente mais usa, mas tem vários, tá, gente? Então, os inibem a síntese da prostaglandina, o que eles fazem? Eles vão direto na cascata inflamatória, tá? E eles são muito usados quando a gente tem compressão de estrutura nervosa, metástase óssea, porque além de diminuir edema, inflamação local, também ajuda na dor. Então, a gente usa. Pacientes com atividade de doença imunológica, doenças reumatológicas, a gente usa demais, tá? Analgésico simples, gente, é o primeiro degrau de pirona e paracetamol. Atente que dipirona não tem em todo lugar, tá? Então, tem um movimento no FDA para liberar dipirona, aqui na Europa, por exemplo, na Bélgica é liberado, aqui na Holanda é liberado só EV no hospital, na França não é liberado, e assim vai, tá? Tem todo movimento, tem toda uma história por que a dipirona é liberada ou não, tá? Fizeram um estudo mal desenhado, uma população nunca lembro se é Suécia ou Noruega, tudo bem, que deram dipirona e viram que esses pacientes tinham uma coisa super grave, que é a granulomatose, né, na medula, só que essa população tinha um viés genético super importante, porque era uma população isolada, tá? Gerações, assim, que elas compartilhavam a mesma genética, com um N muito pequeno, viu que isso, na verdade, é uma droga super segura. A gente dá para grávida, recém-nascida, apesar de ser off-label, a gente dá, né? E o paracetamol, gente, paracetamol é largamente usado em todo lugar, só que paracetamol a gente sabe que
ele tem uma potência muito grande para insuficiência hepática aguda, tá? Então, não é sem dano. A gente sabe que, assim, a partir de 1 grama já pode ocorrer na dose, quando você toma uma dose, mas geralmente a partir de 4 gramas. Então, é uma dose até perigosa, mas a gente usa em doses baixas também não. Acontece que a dipirona, ela, além de ser um analgésico simples, também ela tem algumas ações que o paracetamol não tem. Ela tem uma pequena ação anti-inflamatória e ela tem uma ação endossomática, em visceral oca, por exemplo, a cólica. Quer dizer que o paracetamol que está lá no Buscofen, ele não funciona? Não, para dor somática não. O que o paracetamol vai dar de alívio? O que tiver de dor muscular junto, ele alivia. Agora, a dor em si da cólica não alivia. A dipirona é bem mais eficiente, tá? Eu sou defensora da dipirona, gente. Adoro dipirona, acho maravilhosa. Relaxantes musculares, então, baclofeno, ciclobenzaprina, carisoprodol. Tem um monte, tá faltando tizanidina aqui, tá faltando um monte de coisa, tá faltando. Eu coloquei aqui uns que a gente usa muito, tá bom? Eles têm a modulação da GABA, glutamato, espartato, e aqui a ciclobenzaprina, ela é um tricíclico, mas ela é um tricíclico muito diferente, ela tem pouquinha ação nos outros receptores, tá bom? A gente usa bastante também, usa. Anestésico, eu coloquei lidocaína aqui, mas também tem uma lista grande, tá bom? E é interessante o anestésico, a gente não tem só aplicação tópica ou anestesia local. A gente usa EV, por exemplo, a gente faz bloqueio, a gente tem um adesivo de lidocaína topérma, que é super bom para dor neuropática, tem umas aplicações bem interessantes para anestésico, tá? Antagonistas NMDA, gente, a ketamina, tá? Que agora voltou na moda, a ketamina, que antes tinha sido proscrita porque dava um monte de problema, da alucinação, não funciona. A gente está usando bastante, a gente usa mais infusão em bomba, mas ela também tem via oral líquida, a gente também está prescrevendo ela também comprimida, assim, guardadas as devidas restrições, tá? Depletor de substância P, capsaicina, que é uso tópico, muito bom para dor neuropática também, funciona super bem. Antiespasmódicos, nossa querida escopolamina, papaverina, beladona, são antagonistas muscarínicos, tá, gente? Funcionam muito bem. A gente até tem pouca opção para antiespasmódico puro, tá? A escopolamina é uma droga muito boa. Só tem que tomar cuidado porque ela também tem um efeito alfa-adrenérgico. Antagonistas alfa-2, que é a clonidina, que a gente usa bastante em bomba também, tá? Em bomba peridural, principalmente nas PCAs, tá? É uma droga também bem interessante para se usar. Bloqueador de canal de sódio beta-bloqueador, então, flunarizina, diltiazem, por exemplo, que a gente usa para cefaleias, propanolol, tenolol, metrapolol, usamos também bastante. Benzodiazepínico, nossa, benzodiazepínico, clonazepam, diazepam, sim. Embora sejam drogas que a gente use muito pouco na dor, a gente tem alguns casos específicos que a gente prescreve sim, tá? Por exemplo, o paciente com espasticidade, com dor, a gente associa diazepam, funciona bem, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque os benzodiazepínicos, eles são drogas com muito efeito colateral, porque eles provocam uma sonolência muito importante. E aí vem junto uma queixa de fadiga, queixa de tontura, e eles provocam drogadição muito fácil, então tem que ser usado com muito cuidado mesmo, tá? A gente tem a indicação deles, assim, são indicações bem específicas, tá? Fenozopiridina, gente, o que é fenozopiridina, gente? Quem nunca usou para uma infecção urinária que a avó falava para você usar um pirídeo, um uravite, aquele que deixa xixi laranja, xixi azul, gente. Nossa, mas isso funciona, tá? Eles são corantes azóis, que eles têm um efeito analgésico no trato urinário, é bem específico do trato urinário, ele não vai funcionar para qualquer outra coisa, mas funciona? Sim, funciona, tá? Bisfosfonatos, que são as medicações que a gente usa para tratar osteoporose. Nossa, mas osteoporose dói? Dói. Se descobriu que osteoporose está envolvida em alguns mecanismos de dor também, tá? Mas a gente usa, principalmente os pacientes que têm fratura osteoporótica, a gente usa bisfosfonato associado e melhora a queixa da dor desses pacientes. Os nossos canabinoides, que agora estão na moda, que também devem ser usados com moderação. O que acontece com canabinoide? Toda hora aparece algum remédio que é
a pílula mágica para dor. Sempre aparece. Pílula mágica, toma isso aqui que você vai melhorar, vai ser curado. A bola da vez agora é canabióide, que nem foi o opioide no passado, agora é canabióide. O que acontece com o canabióide? A gente tem, né, indicações de bula precisas para dor, para náusea, para glaucoma, para espasticidade, para epilepsia. A gente tem cápsula, colírio, inalatório, tópico, etc. Ok. Só que tem que tomar cuidado. A gente tem problema com canabióide também, gente. E aí, de novo, né? Acho que foi até na aula do Alexandre, ele falou, gente, canabióide não é maconha, porque a maconha, quando você tem a substância maconha, você tem um monte de coisa lá dentro, mas um monte mesmo, que é diferente da molécula pura que a gente separou para tratar. E você tem que tomar muito cuidado nos pacientes com história de doença psiquiátrica, porque pode ter problema, tá? Não é assim, então, né? Assim, é uma droga maravilhosa, eu prescrevo, eu uso tudo, mas tem que saber prescrever. E não adianta que sozinha, tá? Uma andorinha não faz verão. Ela, geralmente a gente está vendo que a gente tem que prescrever com outras coisas juntos, tá? Mas realmente é uma coisa bem interessante, tá? Bom, eu falei muito rápido, a jato, de 1 milhão de medicamentos, tá bom? Se alguém quiser perguntar de algum medicamento específico, eu só vai responder, né? Que às vezes tem coisas que a gente não lembra também, pode perguntar, tá? Algumas dicas muito importantes. Não combinar 2 inflamatórios, mas eu quero não combinar 2 anti-inflamatórios, porque você está potencializando os efeitos gastrointestinais, efeito de discrasia sanguínea, tudo aquilo. Não pode combinar 2 anti-inflamatórios, tá? Ah, mas a dipirona é anti-inflamatória, analgésico simples, tem uma ação anti-inflamatória pequenininha, isso aí é outra coisa, tá? Não associar 2 opioides fracos. Gente, eu tô dando tramal, vou associar codeína? Não, eu vou rodar opioide, eu vou colocar uma coisa mais forte, não vai funcionar, tá? 2 opioides fortes, geralmente, a gente não gosta de misturar. Por quê? Porque aumenta efeito colateral. A gente faz isso só se for resgate. Por exemplo, o paciente está usando metadona, eu não quero deixar resgate de metadona, eu quero deixar resgate de morfina? Pode? Pode. Embora não seja mais recomendado, a gente geralmente deixa o forte como resgate, tá? Condição de dor neuropática. Então, condição de dor neuropática, geralmente, ela não responde a analgésico simples ou opioide, tá? A não ser que tenha dor nociceptiva junto. Geralmente, a gente tem que fazer adjuvante, tá? Dor neuropática é uma dor meio difícil de tratar, tá bom? E cuidado com preço e obtenção. Não adianta prescrever fentanil para um paciente que não pode pagar, gente. O adesivinho do fentanil lá, R$300, não dá, né? Então, só até o nome da marca, fentanila. Obtenção, gente, não adianta prescrever medicamento que saiu de linha ou tá difícil de encontrar. Às vezes tem medicamento que sai de linha, que às vezes tem falta no momento, o paciente simplesmente não consegue comprar. Cuidado, tá? Como combinar medicamentos? Exemplos práticos, então. Então, eu queria dar 2 exemplos. Paciente MS, tem 30 anos e foi diagnosticada com fibromialgia. E dentro do espectro da fibromialgia dela, essa paciente tem também migrânia, que ela já tinha relatado, ela tem enxaqueca, e ela tem depressão. Poxa, o que eu posso usar? Será que essa paciente, a gente faz uma combinação bem interessante do duloxetina e pregabalina, que são 2 drogas que têm evidência? Será que seria interessante? Poxa, ela tem enxaqueca, essas drogas agem na enxaqueca, são primeira escolha? Talvez não, eu tenho que ver qual tipo de enxaqueca que ela tem, claro, mas eu uso. São primeira escolha para fibro? São. Duloxetina, se eu der a dose correta, eu posso tratar a depressão dela? Posso. Aí é uma coisa bem importante com os antidepressivos. Nem sempre a dose para tratar a dor é a mesma dose antidepressiva ansiolítica. Vou dar um exemplo. A amitriptilina, por exemplo, a gente usa para dor 25, 12,5, 25, 50, tá? Mais que 50 para dor, eu tenho que trocar a droga. Agora, qual que é a dose antidepressiva da amitriptilina? A partir de 75. Então, se eu quero usar para a mesma coisa, eu tenho que subir, tá? Por exemplo, a venlafaxina, que eu até falado outro dia na aula, a dose para dor da venla, começa a agir a partir de 75, o ideal é 150, mas e a dose antidepressiva? 225, tá? Então, são pequenos conceitos que a gente tem que aprender. Dor pós-operatória. Então, JMS acabou de operar, fez uma abdominoplastia, por exemplo, tá? Eu sei que ele vai ter dor? Vai. Ele vai ter dor na parede abdominal, onde ele fez? Vai. Ele vai ter cólica também? Vai ter cólica também. Então, o que eu uso?
Será que eu não posso combinar um opioide, por exemplo, com antiespasmódico? Porque aí eu vou cobrir os tipos de dor? Posso. Será que não seria legal eu também colocar um analgésico simples para fazer um sinergismo? Sim. Tá bom? O Newton está perguntando, tá aparecendo os casos aqui, mas é porque eu só estou citando os casos aqui, eu não coloquei os casos, tá bom, Newton? Bom. Opa. Às vezes ele dá uma travada aqui. Gente, deixa eu só parar aqui de... Pronto. Queria saber de vocês perguntas. Essa aula, assim, é uma aula pesada, é uma aula com a pincelada, né? Tem aqueles princípios básicos que você tem que saber, que eu quero que vocês coloquem isso na cabeça na hora que a gente for discutir as patologias, né? Esse curso, na verdade, ele não é exatamente voltado para o tratamento, a gente vai fazer outros cursos específicos de tratamento, até de farmacologia. Mas eu queria saber se vocês querem saber de alguma droga específica ou tem algum caso específico. Na verdade, o paciente de dor, ele é um paciente de uma medicina muito individualizada, que nem a gente acabou de falar. Tudo bem, a gente faz receitinha de bolo para pós-operatório, por exemplo? Faz. A gente começa com as prescrições comuns para determinadas, sim, mas aí a gente vai galgando, para cada paciente a gente vai seguindo um caminho. E aí todo esse conhecimento de farmacologia, de interação, de tudo mais, ele é super necessário, tá? Que nem eu falei para o Ulisses. Poxa, quais são as drogas que podem dar obstipação? Gente, até anti-inflamatório e antidepressivo pode dar constipação? Pode. É comum? Não, não é tão comum. Ah, mas opioide é comum. Opioide é comum, então eu tenho que saber, tá? E se o paciente começa a aparecer com muita coisa para você, dá uma paradinha. Se você não lembra da medicação, dá uma bula, conversa com o farmacêutico, tá? Conversa com um colega que tem experiência usando essa droga para saber o que está acontecendo, tá? Principalmente se a gente estiver falando de drogas potentes, tá bom? Ok? Ok, nenhuma pergunta. Ok. Bom, deixa eu ver, aqui são 8h10, né? Agora a gente tem a aula da professora Maria do Desterro agora. Oi, professora, boa noite. Nossa, querida aula de novo, tá bom? Uma aula super importante que ela vai dar pra gente, tá? Que é a aula de dor neuropática, que é uma dor prevalente, que é uma dor que a maioria das pessoas não sabe tratar, e a gente tem opções bem interessantes para o tratamento dessa dor, e é uma coisa que a gente tem que saber. A gente é aquela coisa lá dos conceitos, saber diferenciar dor nociceptiva, dor neuropática, depois vem dor oncológica, e vem tudo isso, certo?